Mas eu estou mostrando para vocês que existem pelo menos 3 tipos de pessoas dentro do nosso nível de relacionamento. Eu quero perguntar para você, querido, quantos aqui acham que entre os 3, qual é o mais perigoso dos 3? Quantos aqui acham que é o amigo? Levanta a mão. Pastor, o amigo é o mais perigoso dos 3. Quem acha que é o amigo? Ninguém? Ninguém acha que é o amigo, né? Glória a Deus. O irmão ali acha que é o amigo. Quem acha que é o conhecido? Levanta a mão. Quem acha que é o conhecido? Pastor, dos 3, o mais perigoso é o conhecido. Quem acha aí? Uma galera já aumentou a mão, levantou a mão. Quem acha que é o cara da aliança? Tem uma galera ali que levantou a mão. Beleza, irmãos, vamos entender isso. Vamos entender. Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim: eu já não chamarei vocês de servos. Eu vou chamar vocês de amigos. Pronto, um nível foi aumentado com os discípulos ali. Só que chega um tempo em que Jesus estava no Getsêmani. Jesus estava ali pronto para ser entregue, né, para Pilatos, e vem a comissão de Judas, junto com os homens para prender Jesus. Ele chega no Getsêmani, ele dá o beijo, e a primeira coisa que Jesus vai falar para Judas é: amigo, para que vieste? Quantos aqui ainda são amigos do pastor Ricardo, da pastora Ananda? Tu acabou de perder um monte de amigo, cara. Você entendeu? A gente está vendo que amigo trai. Quem aqui já foi traído por um amigo? Gente, amigo é o mais perigoso de todos. Se você já contou um segredo para um amigo e você brigou com ele, tu tá lascado, irmão. Ele vai botar na internet, ele vai botar no WhatsApp, ele vai botar em tudo, ele vai acabar com a tua raça. É ou não é? Então, pastor, você acabou de perder um monte de amigo, porque a gente entende o seguinte, querido: o nosso nível de compromisso, de relacionamento, tem que ser nível de aliança. Quando Jesus transforma o nível de servos para amigos, mudou o nível, amém? Mas depois, capítulo 21 de João, ele vai gritar para os discípulos assim: filhos! A coisa mudou, o nível mudou. Eles eram servos, passaram a ser amigos e agora eles são filhos. Irmão, quantos são pais aqui? Levanta a mão, quantos são pais? Quem aqui já deu uma surra no seu filho de vara de goiabeira? Já fez isso? Quem já apanhou? Quem ainda está apanhando? As crianças. Chinelo voa, né, irmão? Aqui, gente. Não deixa eu fugir o raciocínio do filho, não. Tá bom? Não deixa eu fugir, né? Que eu sou desses. Eu esqueço o que eu estou falando. Filhos, me lembra aí. Mas tem uma macumba no chinelo da mãe que é fora do normal. Já viu isso? Irmão, você pode estar escondido lá na esquina. Se a mãe pegar o Havaiana e tacar o negócio vai igual um míssil seguidor, irmão. Acerta a gente. Faz curva, o negócio acerta. É macumba isso, só pode ser. Só pode ser, irmão. Meu Deus do céu. Então, de servos para amigos e de amigos para filhos. Como você já apanhou da sua mãe, do seu pai, e alguns ainda apanham, você fica chateado, porque dói. Dói ou não dói? Fica chateado. Bastante. Mas eles não deixam de ser seus pais por causa disso. Você entende que você tomou aquela surra para você melhorar em alguma área. É disciplina. É tratamento. Amém ou não amém? Amém.
Então você continua amando. Você pode até sentir, mas depois tem um abraço. Eles continuam sendo seus pais. Amém? Pergunto para você, querido, por que tem gente que vem para a igreja e não tem esse entendimento de saber que estar aqui é entender que ele é filho de um ministério? Por que não entende isso? Por que se o pastor colocar alguém no banco, por algum motivo, ele vai fazer biquinho e vai para a igreja da esquina? Porque alguém lhe deu uma oportunidade. Então, eu falo muito lá em Moimirim e dentro das ministrações de aliança, que pela misericórdia, irmão, Deus tem nos dado. Vocês vão conhecer meu apóstolo. Cara, meu apóstolo é sobrenatural. Eu só replico o que ele fala. Fica tranquilo. Vocês vão ver aqui que ele é o cara. Ele é o cara da aliança. Né? E a gente tem sido treinado para poder ministrar aliança em alguns lugares que ele não consegue estar e é uma bênção para a gente. Mas, queridos, está falando de quem mesmo? Fugiu o pensamento. Glória a Deus. É isso aí. Ah, sim, lembrei. Então, eu tenho falado para o meu povo, gente, nós não precisamos de membros de igreja. Diga para o teu irmão assim, cara, deixa de ser membro. Não assusta não, pastor, mas não, deixa de ser membro. Por quê? Porque, querido, membro desmembra e vai embora para outra igreja. Deixa de ser discípulo. Eu sei que a linguagem é essa, né? Mas digo no nível mais... Né? Tem gente que quer ser discípulo. Não, você é discípulo, irmão. Peraí, irmão. Discípulo muda de mestre. Discípulo busca uma outra autoridade. O que nós estamos precisando para poder avançar e conquistar não é só essa terra, mas como muitos lugares, é ter uma igreja de filhos. Eu acho que você não entendeu. É ter uma igreja de filhos. Amém ou não amém? Então, querido, isso muda muita coisa. Quando eu entendo que eu não sou membro de igreja, quando eu entendo que eu não sou apenas discípulo, mas eu sou filho, mudou, virou uma chave. Porque você sabe que você está pronto para pagar um alto preço, para fazer as obras que tem que ser feitas nesse lugar, para ouvir o suspiro do coração dos pastores, irmãos, no nome de Jesus. Eu queria que você apontasse um dedo de profeta para o seu pastor, para a sua pastora. Dedo de profeta, você tem dedo de profeta? Aponta o dedão, diga assim, meu pastor, a partir de hoje, eu não sou mais membro dessa igreja. E também não sou discípulo. Dá teu jeito, porque a partir de hoje, eu sou filho desse ministério e eu estou pronto para pagar um preço inimaginável nessa terra, em nome de Jesus. Só quem acredita nisso, aplaude e grita mais forte que você puder. Não dá, irmão. Não dá para ser membro. Não dá para ser membro. Glória a Deus. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isto ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Ester, e Ester disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ester, capítulo 2, verso de número 21 ao 23. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, eu gosto desse texto. Eu gosto dessa história porque aqui a gente vai entender mais um nível de aliança na vida de Ester, mas principalmente na vida de um homem chamado Mordecai. O texto, na verdade, o livro de Ester, ele vai falar
de uma mudança de sorte. Quando a gente fala em mudança de sorte, da festa de Purim, nós vamos ter um entendimento dentro do livro de Esther, onde a rainha Vasti, ela ignora o comando do rei para se apresentar, e ali começa um processo, uma mudança. E ali a Esther, ela é conduzida para dentro do palácio, e futuramente ela vai se transformar numa rainha, mas o texto vai dizer que Mordecai, ou Mardoqueu, pode estar na sua Bíblia desse jeito, ele vai se colocar na porta do palácio, aguardando todo o procedimento para acontecer ali, né, até que a Esther pudesse virar rainha. Ele fica naquele lugar. Só que o contexto da história é o seguinte, queridos, ali nós vamos ver um rei que dominava sobre uma província, e havia ali 127 aldeias ou províncias de judeus que foram levados para aquele território para serem escravos. Esther era escrava, Mardoqueu era escravo, e ele se coloca na porta do palácio, ali aguardando as notícias daquilo que acontecia lá dentro. Só que enquanto ele está na porta do palácio, o texto diz que ele, na porta do palácio, ele ouve 2 eunucos, Bigtã e Teres, tramando para tirar a vida do rei Assuero. E ali começa, e eu acredito que começa uma luta interna no coração de Mordecai. E você vai entender por quê. Começa uma luta interna, porque o texto vai dizer que ele ouve a conspiração. Ele manda chamar a rainha, já era Esther, e diz para ela o que estava acontecendo. Ela pega o fato, leva até o rei, se averigua o que estava acontecendo, e constata-se que é verdadeiro, pega um Bigtã e Teres, aqueles que estavam tramando contra a vida do rei, e os enforcam. E o finalzinho do texto vai dizer que eles foram pendurados numa forca, mas isso foi escrito no livro das crônicas. Isso foi escrito no livro das crônicas. Antes da gente avançar, eu quero perfilar com você a questão desses 2 homens que são chamados de eunucos. Eu quero perfilar com você, querido, porque tem muita gente na igreja que tem se colocado como um eunuco. Quem aqui sabe o que é um eunuco? Alguém sabe? A maioria não sabe, então vou ter que falar. Vamos lá. O que é eunuco, gente? Eunuco era um oficial do rei que trabalhava dentro do palácio e, na maioria das vezes, tinha acesso ao harém. Né? O que é um harém? Um lugar onde as mulheres do rei... eu fico imaginando quanto problema esse cara tinha, né, irmão? A gente aqui sofre com o cara tinha um montão de mulher lá, tinha um monte de problema. Mas ele tinha muitas mulheres, muitos casamentos, muitas alianças que ele fazia pelos territórios, então as mulheres ficavam no harém. Só que os homens que trabalhavam lá dentro, eles tinham que ser castrados, irmãos. Eles tinham que ser castrados. E aí esses 2 homens, a Bíblia não diz o motivo ao qual ele se levanta para tramar contra o rei, mas eu imagino. Você também. Eu imagino que esses caras talvez não queriam ser eunucos e foram presos. E tinha 2 maneiras para eles se tornarem eunucos. Quem quer saber, irmão? Quem está afim de saber? Ninguém não? Mas eu vou falar assim mesmo. Vou falar. Eu vim para cá mesmo, já estou aqui, só vou embora amanhã, vou falar. Né? Então, eles estavam ali, eles tinham que ser presos. Primeiro, não tinha como, irmão, prender a mão e os pés. E vinha um outro oficial, que já estava com raiva, que também já era eunuco, pegava um facão, afiaca de uma vez e cortava. E olha que a senhora é mulher. Cortava tudo. A outra maneira, meu Deus, ele também estava preso. O camarada separava alguma coisa ali, pegava uma pedra gigante e tacava em cima do negócio. E ali o cara permanecia, ficava eunuco, irmão. Só que esses 2 homens, eu acredito que eles estavam com raiva do rei. Motivo tem, não tem?
E eles tramaram contra o rei. Só que, querido, entenda algo. O eunuco, claro, você entendeu o sentido. Só que o eunuco, ele é um estéril. Ele é alguém impotente, fraco e inútil. Homens responsáveis dentro do palácio, mas sem utilidade. Eles eram aqueles que não produziam mais vida. Eles eram aqueles que não davam mais resultados. Irmão, tem um monte de eunuco dentro da igreja. Tem um monte de eunuco espiritual, irmão, que fica ali tramando, reclamando, falando e tal, não dão resultado algum. Mas glória a Deus que a gente está aqui no celulão e só tem gente que dá resultado, que gera vida, que faz avivamento nessa terra. Cadê os avivalistas desse lugar, em nome de Jesus? Dá uma salva de palmas ao Senhor, querido. Aleluia. Esses eunucos estavam tramando contra a vida do rei. Preste atenção, querido. Tem muita gente, né? Ou melhor, vou melhorar. O reino espiritual do mal tem tentado tramar contra a vida dos seus sacerdotes. Tem tentado parar a vida dos pastores. Sabe por que você está vencendo hoje? Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem abençoado a vida desse casal e a bênção tem recaído sobre você em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Né? Então, preste atenção, porque tem um plano. Tem um plano para tentar parar a vida dos pastores, dos sacerdotes. Que sabe, se conseguir parar a vida de um líder, que ele trava toda uma geração. E eles estavam tentando ali parar, acabar com a vida do rei Assuero, que acima de tudo a gente vai colocar como líder daquele povo. Né? Então, eles eram oficiais do rei, eles exerciam influência, tentando tramar a morte do líder. Agora entenda, e a gente vai perfilar um pouco do Mordecai. A palavra Mordecai significa pequeno homem. Diga, pequeno homem. Eu pergunto para você, quem nós somos hoje nesse reino? Nós somos pequenos. Né? Aos olhos de muitos, nós somos pequenos. Só que você não precisa ser grande para fazer grandes feitos. Amém? É na sua simplicidade. É no seu jeito, é na maneira que você faz. Eu tenho certeza que se a gente visitar cada célula aqui, a gente vai ver que existem diferenças. Cada um prega de um jeito, cada um trabalha de um jeito. E não adianta eu ou qualquer outra pessoa, o pastor, tentar mudar o seu jeito, porque você está dando resultado do jeito que você é. Amém? Né? Então a gente fica ali tentando, não faz assim, não, irmão, deixa. Eu errei muito por causa disso. Que a gente quer que as pessoas façam do nosso jeito. Só que falou, não, tem que ser na simplicidade que ele está. Tem que ser do jeito dele. Ele, né, não, a gente acha que é pequeno, mas Deus está fazendo com que algo na vida dele seja potencializado. Eu quero profetizar na sua vida, meu irmão, na tua simplicidade, Deus vai potencializar a sua força na tua célula, na tua casa, no teu ministério, aonde você estiver, será potencializado em nome de Jesus. Mais uma vez, aplauda e dê glória a Deus. Então esse pequeno homem estava na porta do palácio, estava fazendo grandes feitos, e querido, entenda, Mardoqueu ou Mordecai era um judeu que havia sido levado cativo para a província do rei Assuero. Ele era um escravo, ele não tinha obrigação alguma de denunciar aquela conspiração. Ele podia ter ficado quieto, ele podia ter esperado as coisas acontecerem, e talvez seria benéfico para ele, para o seu povo que estava ali dentro. Mas ele entendeu uma coisa. Ele tinha muito motivo para se calar, irmão, mas ele estava na porta do palácio. Ele entendeu, cara, eu não vou, hoje eu estou aqui, mas ainda assim ele é a minha autoridade. Ele é a minha autoridade, ele denuncia a conspiração, está lá na porta do palácio, o mistério acontece, os caras são mortos e a Bíblia diz que ele continua na porta do palácio, esperando. Só que nesse período, irmãos, não houve honra, não houve, sabe, uma lembrança do que ia acontecer. Não, ele continuava na sua posição, apenas exercendo o seu papel. Querido, em nome de Jesus,
exerça apenas o seu papel. Defenda o seu líder. Defenda a sua autoridade. Defenda o seu sacerdote. Né? Eu costumo brincar, querido, porque existe muita gente que gosta de ir para o monte. Quem gosta de ir para o monte aqui? Eu também me amarro para o monte. Gosto muito. Só que tem uns irmãozinhos que sobem no monte, pastor, que eu chamo dos irmãozinhos do Labanda Sébia. Irmãozinho do Labanda Sébia, irmão. Tu vai subir no monte, meu Deus do céu. A pessoa já te vê de longe e quer pegar na sua mão. Quando pega na mão, gente, eu acredito em profecia, amém? Vocês vão me entender. Só que a pessoa pega na mão, começa a rodar, bate, poeira sobe, começa os mistérios, pá, e aquele negócio todinho, aí começa o negócio das revelações. Aí fala assim, eis que te digo, quando faz eis que te digo, Deus está mandando te dizer que o teu tempo naquele lugar acabou. Deus está mandando te dizer que tu vai ser pastor. E, de repente, ele sobe um pouquinho, ele encontra um outro irmãozinho, e quando ele chega lá em cima, ele é até ungido. Quando ele volta, ele fala uma frase que é do capeta, irmão. Que em todas as igrejas no mundo, só muda o idioma e a frase é a mesma. Ele diz assim, meu pastor, eu te amo tanto, mas eu sinto que meu tempo aqui acabou. Como é que é isso? Eu fui no monte e recebi uma revelação. Falei, uau! Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Eu não sou contra as revelações. Eu subo no monte, né? A gente tem todo esse cuidado. Só que eu aprendi uma coisa muito importante com o meu pastor. A palavra que sai da boca do meu sacerdote tem mais autoridade do que qualquer profecia que eu recebo lá do lado de fora. Não, isso é para você fazer um barulhão agora, mas eu vou repetir, vou te dar a oportunidade disso. A palavra que eu recebo do meu sacerdote tem mais autoridade do que qualquer profecia que eu receba em qualquer outro lugar, no nome de Jesus, querido. Tem muito mais valor. Você entende isso? Porque tem gente que fica buscando, eu vou na casa da irmãzinha que revela, irmão, para com isso. Pega a palavra, bota a mão do pastor Ricardo na sua cabeça, fala, libera a palavra. Ponto, está acabado, irmão. O negócio vira, a chave vira. E a gente tem que ter esse entendimento. Porque tem muita gente, sabe, lá em Minas principalmente, irmão. Pessoal lá, outro dia, nesse tempo de pandemia, a gente estava saindo da pandemia, uma pessoa lá, não é membro da igreja, mas estava visitando, me mostrou um vídeo. Tinha um zap rodando, dizendo que o mundo ia acabar, não sei qual dia. E ela, pastor, dá uma olhada nisso aqui, pastor, vai acabar o mundo. Eu fiquei olhando aquele negócio, falei, tentei explicar, irmão, desenhei. Ela não entendeu. Você entendeu? Porque ela não tem uma voz de autoridade na vida dela para poder... Não era mesmo, estava visitando, mas preocupada, porque pensou... Então, irmã, espera o dia. Meia-noite você fala comigo. Você fala que está lá. O mundo não acabou para ela. Né? Enfim. Então, querido, a palavra do seu pastor tem autoridade, amém? Amém. Fica dando bola aí para a profecia aí fora não, porque senão você vai se lascar todo em nome de Jesus. Então ele estava à porta do palácio exercendo o seu papel. A honra não chegou naquele dia. Mas levanta a mão, eu quero profetizar na sua vida. O tempo da honra já está chegando na tua história e na sua vida. Aplauda o Senhor mais uma vez. Vamos lá. Quando não for a bola, me avisa. Combinado? Ah, vocês vão correr, né? Ah, tá, entendi.
fazer uns negócios diferentes aqui, pastor. Prova de bala, negócio, tá? Vamos lá. Esther, capítulo 6, verso 1. Vocês estão vendo que eu estou até correndo, irmão? Está vendo, né? Estou até acelerando para a gente não perder tempo. Né? Esther, capítulo 6, verso 1. Olha que coisa poderosa. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Dá uma cutucada no termômetro e diga assim, o livro dos feitos memoráveis. Isso aí é importante você gravar. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 12 eunucos do rei, guardas da portas que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei que honras e distinção se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Os servos do rei disseram, Amã está no pátio. E disse o rei que o entrasse. Entrou Amã, e o rei disse, o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais de mim do que mim para honrar? Eu vou dar uma pausa aqui para te explicar uma coisa. Nesse período, um homem chamado Amã se levanta contra Mordecai e contra todos os judeus daquela província. Ele arma uma conspiração para matar todo mundo. O rei já tinha dado o selo do anel, já tinha dado uma ordem. A ordem era, vocês vão morrer e vocês não têm direito nem de levantar uma espada, uma arma contra as autoridades. Vocês vão morrer sem lutar. E a Bíblia diz que aquela palavra tomou todas as províncias e um desânimo tomou conta do povo. E ali eles estavam debaixo de um decreto. Quando o rei perde o sono, a Bíblia diz que ele manda chamar o escrivão e pega o livro das crônicas. Lembra do livro das crônicas que nós lemos no capítulo 2? E a Bíblia, o negócio foi escrito no livro das crônicas. Ele vai dizer, pega o livro das crônicas ou o livro dos feitos memoráveis. Traz para mim. Ele manda, começa a ler a história, começa a ler o que estava acontecendo, começou a ler. E, de repente, leu-se a história que aconteceu no capítulo de número 2. E o rei se atentou, ele perguntou, cara, mas o que fizeram para o Mordecai? O que abençoá-lo de alguma forma, porque ele denunciou uma conspiração. Ele foi lá e contou. Sabe, eu quero dizer para você, querido, duas coisas importantes. Primeira, tem dias que o teu pastor, às vezes, não dorme, buscando alguém que ele possa honrar. Será que ele vai encontrar alguém? Será que vai encontrar você? O rei não dormiu, pediu o livro dos feitos memoráveis. Todos nós temos uns feitos memoráveis nessa terra. Talvez você não saiba, mas desde o momento que você chegou aqui, os feitos memoráveis da sua história estão sendo escritos. E quando for buscar alguém para honrar, a gente tem que ler a história. Você está entendendo? A gente tem que ler como é que chegamos até aqui, o que aconteceu e tal. Eu tenho que honrar alguém, porque quando Deus colocar no coração desse homem para honrar alguém, ele vai ter que buscar a história. Ele vai ter que olhar lá atrás, vai ter que olhar, ela está comigo desde o início, está firme, passando pela luta, estava junto, é fiel e tal. Vamos ver a história, porque tem um feito memorável que você está escrevendo na tua história hoje, irmãos. Esse era o conceito. E ele falou, cara, o que a gente vai fazer com esse homem? O que a gente pode fazer? Não fizeram nada. Mordecai, que ele não esperava honra, ele estava ali, estava cumprindo o seu papel. O tempo passou, irmão, mas o dia da honra na vida dele chegou. Eu quero dizer para você que a honra vai chegar, está a caminho, querido. Você está na porta do palácio. Continua abençoando a vida do teu pastor, a vida do seu sacerdote, porque quem vai te honrar é o próprio Deus. Não está em oculto aquilo que ele tem para te entregar na noite de hoje. Só quem crê, levanta a mão, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor.
O Amã, bobão, chega lá, ouve o rei perguntar o que tem que fazer com aquele que tem que honrar, e o Amã queria o lugar do rei. Ele fala: rei, aquele a quem o Senhor deve honrar, ele deveria vestir as vestes reais. Ele pensando que é para ele, né? A roupa do rei, ele tem que usar. E o rei, é mesmo? Então, roupa do rei, pode liberar. Já tem mais um negócio aí, chefia. Ele tem que colocar a coroa do rei. É mesmo? Então, coroa liberada. Ele tem que usar o cavalo do rei, o melhor cavalo que tem que usar esse cavalo. Então, pega o cavalo também. Tem mais alguma coisa? Mas tem, sim, senhor. O cara que o senhor quer honrar, alguém tem que ir com ele, puxando o cavalo e gritando pela rua: assim faz ao rei aquele que ele quer honrar. O cara se encheu todo, o cara vai me honrar. Ô Amã, o cara vai me honrar. E de repente o rei vira para ele assim: ó, Amã, tá aqui a roupa, tá aqui a coroa, tá aqui o cavalo, tá aqui. Pega ali, tem um homem, escuta essa, tem um homem sentado na porta do palácio. Tem lá, ele está lá um tempão, eu passo, ele está lá sentado. Pega ele, o nome dele é Mordecai. Pega ele, coloca a roupa dele. Eu não sei se tem Mordecai aqui nessa noite. Coloca a roupa nele, coloca a coroa nele, toma aqui o cavalo e você, Amã, sai gritando pela rua: assim se faz aquele que é um rei, quer honrar. Meu Deus! Você está entendendo, irmão? É desse jeito. E isso aconteceu, querido. Depois você conhece o resto da história. O Amã vai acabar morto na forca que ele fez. E o Mordecai vai ser primeiro-ministro lá dentro. Sabe por quê? Deus não se esquece de nada. Irmão. Sabe por quê, querido? Só porque alguém, resolveu anotar tudo num livro. E Deus, na sua memória, não se esqueceu. Talvez você está trabalhando: pastor, estou ralando pra caramba na minha célula, o pastor não está vendo. Ei, irmão, não se preocupa com isso. Não se preocupa. Os olhos do Senhor estão por todo lugar, olhando o teu trabalho, o teu esforço. Quando o pastor entendeu: a gente vai precisar de pastor, vamos precisar de pastora, de diácono, de líder, a gente vai precisar de gente, mas tem os feitos memoráveis. Tem um livro aqui nessa igreja, tem um livro que está sendo escrito ali, e se a tua trajetória, a tua conduta for de Deus, Deus não vai ter dificuldade nenhuma de olhar para a vida dos teus filhos aqui e dizer: pode honrar, pode colocar coroa, pode colocar a roupa, entrega tudo, porque chegou na sua vida o tempo da honra. Sabe por que isso? Simplesmente porque ele entendeu a autoridade que estava sobre a vida dele. Como eu disse, ele podia ficar quieto, ele podia juntar-se com Bigtan Teres e arquitetar um plano para também fugir. Ele podia, mas ele entendeu a autoridade. Isso protegeu a vida dele. Amém? E fez uma honra, uma chave ser virada na vida dele. No nome de Jesus, querido, eu encerro essa palavra aqui, mas eu quero te dar ainda um fechamento. Amém? Você me dá mais 5 minutos? Amém? Glória a Deus. Um dia, Davi, ele estava diante de uma grande conquista. Tem gente que diz que o maior desafio de Davi foi ter matado aquele Golias. Foi um grande feito. Libertou o povo, muita coisa aconteceu ali e tal, mas o maior desafio de Davi foi um dia entrar numa caverna. A Bíblia diz que ele entra numa caverna e 400 homens são encontrados ali em aperto, em amargura. 400 pessoas, pastor. 400 pessoas. Quem já foi aqui ao enterro de alguém? Já foi? Quando você vai no cemitério, o ambiente lá é de tristeza ou de alegria? Você pode estar vindo de um lugar muito feliz.
Você pode talvez nem conhecer quem morreu, mas conhecer alguém que está ali, e por conta da pessoa que está ali, você se isso aí. E você fica triste pela pessoa, você até chora, tu nem conhece, mas tu chora. Às vezes o cara até merecia. Mas tu está ali, o ambiente te conduz a isso. Amém? Se você vai numa festa, você sorri, você se diverte, porque o ambiente te conduz para isso. E Davi entra numa caverna com 400 pessoas falando do mesmo assunto. Falando do mesmo problema. O assunto era o mesmo. E era natural que Davi pudesse ser o 401 a falar o mesmo assunto. Sim ou não? Porque o ambiente conduz para isso. Só que a minha Bíblia diz que Davi entra e se faz chefe deles. Treina aquelas pessoas durante um período. E o tempo passa, eles têm muitas conquistas. E quando eles retornam à caverna de Adulão, eles retornam para se lembrar de quem eram no passado. Pessoas que ninguém davam nada, sem valor, sem estrutura para poder romper, eles estavam lá. Só que eu imagino uma volta dentro daquela caverna, eles falando, caramba, você lembra como você era? Você lembra como você estava? Todo quebrado, todo lascado. Mas olha como você cresceu. Olha como você melhorou. Olha quantas vitórias nós tivemos até aqui. E nós voltamos para o mesmo lugar. Ah, irmão. Entenda algo. Davi está diante de uma conquista muito grande, que é a cidade de Jebus. Jebus é Jerusalém, hoje. A Bíblia diz em 2 Samuel que a cidade de Jebus era tão bem protegida, se não me engano, 2 Samuel capítulo 5, vai dizer que quem protegia a cidade eram os aleijados e os coxos, os cegos. Que ninguém entrava naquela cidade, irmão. E só tinha que... Pode botar isso aí para proteger, que está valendo, vai dar certo. E Davi está olhando, prestando atenção em como entrariam naquela cidade. Os homens estão na caverna. De repente, Davi, ele suspira. Ele diz assim, quem me dera? Quem me dera sair daqui hoje, comer uma pizza daquela maravilhosa. Quem me dera beber da água do poço de Belém. Ele suspira, querido. Pergunto para você, melhor, suspiro não é um comando. Quem é que já suspirou aí? Quem já suspirou? Suspiro não é uma ordem, não é um comando. Suspiro é um suspiro. Você, poxa, quem me dera. Como eu queria que isso acontecesse. Como eu queria que isso fosse desatado da minha vida. Como eu queria, suspiro. Só que a Bíblia diz que 3 homens ouviram. Eles pegaram, se juntaram, foram até o poço, pegaram a água para Davi e entregaram a Davi. Davi, sempre que ia para uma batalha, entregava uma semente, uma oferta. Eu não sei nem porque eu estou falando isso agora aqui, acho que era da oferta, né? Vamos embora. Ele entregava uma semente. E naquele dia, eu tenho certeza que ele já tinha uma semente guardada para a conquista de Jebus. Só que os caras chegaram com algo que era mais precioso que a semente que ele tinha. E o texto diz que ele entrega como libação ao Senhor pela sua próxima conquista. Eles entram, conquistam a cidade, mas o segredo aqui é o seguinte, queridos. Só ouve o suspiro do líder quem anda perto. Só ouve o suspiro do pastor quem anda perto. Eu falo uma realidade para você, querido. Pastor Ricardo, pastor Ananda, e muitos outros pastores que pagam um preço pelo ministério, eles não são super-homens. Você até pensa que é. É ou não é? A gente pensa. Posso te entregar uma revelação do alto para você? Fresquinha, caiu agora?
Pastor também tem dor de barriga. Resfriado, gripe, febre, a gente também tem tudo isso. A gente também tem problemas. A gente também tem guerras. E às vezes o pessoal, não essa igreja aqui, que vocês são muito lindos, mas, meu Deus do céu, tem gente que só quer sugar. Eu queria hoje só te conscientizar para que você saia daqui um Mordecai, um protetor, independente de pregar, independente de você estar no altar, independente da honra, independente de qualquer coisa. Seja um Mordecai e proteja. Isso é lealdade. Porque, queridos, olha, eu não sei se já aconteceu com o senhor, pastor, mas muitas vezes comigo, subir no altar, hoje, graças a Deus, né, Deus virou uma chave na minha vida, mas quantas vezes eu precisei atender uma agenda, quando eu pastoreava aqui no Rio de Janeiro, porque eu tinha que comprar o gás da minha casa porque tinha terminado. Quantas vezes eu subia no altar para pregar na minha própria igreja e o povo dizendo assim, pastor, tem que ser aquela palavra, e você destruído com um problema por dentro, sem tentar, sem saber como resolver. Com um problema em casa, com filho, com, né, dispensa vazia, tantas coisas aconteceram, irmãos. Você precisa ter um cuidado, né? Você vai aprender muito isso ainda. A honra, ela não é para quem precisa, ela é para quem merece. Amém? Não conheço a vida dos pastores, irmãos. Tive contato com o pastor no CTA e hoje estou aqui. Não conheço a história, não conheço. Mas honra não é para quem precisa, não. É para quem merece. É para quem paga um preço. Então, quando você vier para a igreja, ou quando você não vier, tu chora, irmão, porque a irmã Mirim tem um negócio desse lá, o povo às vezes falta com o domingo. Você vem de longe, né, de Bangu. Caramba, vem de Bangu, vem de longe. A gente sabe como anda o Rio de Janeiro, irmão. E às vezes o cara não vem, não honra a presença. Não paga um preço de estar aqui junto. Não sabe? Desculpa aí, irmão. Desculpa a minha sinceridade. Eu não sei, volto a repetir, eu não conheço a vida do pastor Ricardo e da pastora Nanda. Mas, irmão, em nome de Jesus, está aqui escondido no culto, pega a chave do carro dele, dá uma olhadinha, vê se tem gasolina. Vira a chave, vê se está na reserva. Não precisa, mas merece. Vai lá e bota, pastor, aqui, da gasolina que o senhor vê aqui hoje, tá? Vou te honrar. Sabe, cobre a vida dos seus pastores, porque não é só tirar, não, irmão. Nós também somos seres humanos. A gente precisa, às vezes, de um afago da igreja. Pastor, não, a gente precisa. Esses 5 dias que eu estou aqui, eu ministrei aliançado em 5 igrejas até hoje. Né? Ministrei quinta-feira, sexta-feira, domingo, em 2 lugares, e estamos aqui hoje. E eu sempre batendo na mesma tecla, porque o povo não entende que são pessoas que precisam do cuidado de vocês, que precisam dos valentes, que vão estar perto, atento ao suspiro que eles vão dar. Que vão estar ali preparados para tudo isso. Em nome de Jesus, querido. Seja um Mordecai nessa noite. Proteja a vida dos seus pastores. No nome de Jesus. Queria pedir aos pastores que pudessem vir para cá, nós vamos orar.